Rolou uma baita treta num supermercado entre a Natuza Neri e um policial civil de São Paulo, um investigador. Esse investigador ele teria abordado a Natuza e ele a teria acusado de ser a responsável pela situação do país e teria dito a ela também que pessoas como ela deveriam ser aniquiladas. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou dizer para você o que eu acho que vai acontecer com esse policial no final das contas e os eventuais crimes que eu entendo que a Polícia Civil de São Paulo pode estar cometendo contra esse policial em questão. Então, diante dessa treta, a Natuza acionou o 190 e ela foi, então, para a delegacia juntamente com esse policial civil. O nome dele é Arsênio Scriboni Júnior. Eles foram para a 14ª DP em Pinheiros e lá eles fizeram um registro de ocorrência. Segundo foi noticiado, a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo teria já instaurado um procedimento para investigar o que aconteceu. E isso me chamou muita atenção, porque, pelo que tudo indica, esse policial ele não estava em serviço. Ele estava no supermercado com a esposa, ou seja, estava em horário de folga. Então, não estava em exercício das suas atividades como policial civil. Alguns veículos de comunicação estão colocando o caso equivocadamente ou maliciosamente como sendo um caso de violência de gênero, como se a suposta agressão à Natuza tivesse sido motivada pelo fato dela ser mulher, o que qualquer pessoa com 2 neurônios vai perceber que não tem nada a ver com o fato dela ser mulher, mas sim com o fato dela ser militante. E militância independe do sexo da pessoa. Aqui no caso, o Correio Brasiliense colocou uma estatística feita pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, bem de esquerda, dizendo que até novembro do ano passado foram registrados 71 casos de violência de gênero contra jornalistas do Brasil. Como se o que tivesse acontecido tivesse alguma coisa a ver com a Natuza ser mulher. Me poupe, né? Aí eles prosseguem aqui. A ABRAGE define a classificação de violência de gênero contra jornalistas aquela que é marcada por insultos e ofensas baseados em sexualidade, nada sobre sexualidade foi argumentado. Orientação sexual, ninguém levantou a orientação sexual da Natuza. Aparência, ninguém falou sobre a aparência da Natuza. E identidade de gênero, ninguém falou sobre a identidade de gênero da Natuza. Então, vocês veem que o que eles falam na matéria nada tem a ver com o fato ocorrido. Estão querendo colocar como violência de gênero algo que nada teve a ver com violência pelo fato dela ser mulher. E já começaram o cancelamento contra esse policial, já começaram a revirar a vida do cara para saber quem ele é, para saber em quem ele votou, para saber se ele realmente deve ser cancelado ou não. E, claro, descobriram que ele é um cara de direita, que ele é um cara que participou de manifestações, que ele é um cara que pediu intervenção militar, já reviraram a vida do cara toda. Aqui, ó, no Metrópolis, policial acusado de ameaçar Natuza Neri atacou urnas e defendeu o golpe, como se ele não pudesse questionar as urnas e como se ele não pudesse pedir por intervenção militar. Na verdade, ele pode fazer as duas coisas. A questão é que em uma ditadura, ninguém pode fazer isso. Embora a legislação no Brasil permita que as pessoas façam isso, na ditadura brasileira, coisas que seriam permitidas em condições normais deixam de ser permitidas em um estado de exceção. A matéria fala: suspeito de ameaçar a jornalista Natuza Neri, da Globo News, na noite da última segunda-feira, 30/12, o policial civil Arsênio Scriboni Júnior fazia publicações nas redes sociais defendendo intervenção militar e questionando o resultado da eleição de 2022. Ele dizia que o Supremo Tribunal Federal, o TSE e a esquerda no geral formavam uma quadrilha. Francamente falando, ele tem todo o direito de achar e de dizer isso. Investigador de classe especial, que é o cargo dele na Polícia Civil, recebeu mais de 15 mil do governo do estado no mês de novembro. Eles falam como se receber 15 mil de salário fosse algo ilícito. Me parece que é esse mesmo o salário de um investigador da Polícia Civil de São Paulo, não é? Qual que é o problema?
Em 8 de dezembro de 2022, o investigador publicou no Twitter uma foto de uma manifestação a favor de um golpe de Estado no país e escreveu, abre aspas, nessas horas tenho orgulho de ser brasileiro, nosso povo está vivo. Na imagem é possível ver faixas com os dizeres, abre aspas, Forças Armadas, salvem o Brasil, fechem aspas. Então, quer dizer, se o sujeito pede para as Forças Armadas salvarem o Brasil, automaticamente a imprensa classifica isso como golpe. E foi justamente isso que levou às injustiças do 8 de janeiro. As pessoas simplesmente se manifestavam dentro do seu direito de liberdade de expressão e foram categorizadas como golpistas. Uma outra fotografia, publicada no mesmo dia, sugere que ele esteve em frente ao Comando Militar do Sudeste, sede do Exército que fica na capital paulista, para defender a intervenção. Abre aspas. Temos muitas pessoas no Ibirapuera, fecha aspas, afirma na legenda. Resistência. Brazil was stolen. Brasil foi roubado. Dizem cartazes que aparecem na imagem. Então aqui estão querendo já pintar o cara. Isso aqui é o que se diz que é a técnica do etiquetamento. Eles pegam uma etiqueta e colam na testa do cara para sinalizar para todo mundo, principalmente para o restante da imprensa, para sinalizar de que esse cara deve ser atacado a partir de agora. Ele é um inimigo do Estado e deve ser destruído. Essa é a técnica do etiquetamento. Ele já foi etiquetado. Já foi soprado o apito de cachorro para destruir esse sujeito. E vocês vão ver daqui a pouco que teve um outro apito de cachorro mais forte ainda. Segura aí. Dias depois, em 12 de dezembro, Arsênio divulgou uma notícia falsa dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado no segundo turno do pleito presidencial, teria, na verdade, obtido 73,5% dos votos contra 26,5% de Lula. Aqui ele estava expressando uma opinião dele, no sentido de que ele não acreditava no resultado das urnas e está sendo já etiquetado como golpista, como fabricador de fake news, porque ele expressou uma opinião dele. Aí, para surpresa de zero pessoas, todo aquele chorume de políticos e artistas veio para defender a Natuza. Políticos e artistas prestam solidariedade à Natuza Neri. Rapidamente, essa galera já veio proteger a Natuza. Então, daí você percebe que ela realmente tem um papel de fundamental importância na defesa do regime. E olha só as pessoas que vieram também defender a Natuza, publicamente no X. Jorge Messias, o advogado-geral da União, o famoso Bessias da Dilma, ele já chegou junto para defender a Natuza. Tá ele lá, olha. Minha solidariedade restrita à jornalista Natuza Neri, que sofreu um ataque recente do agente do Estado. As autoridades de São Paulo devem agir rapidamente para investigar e responsabilizar o agressor. Ou seja, já lançou o apito de cachorro. Já está dizendo, olha, nós aqui do regime exigimos que vocês, da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, já corram atrás para punir este inimigo do regime. Olha o último parágrafo do que ele escreve. Nesse momento, conclamo a sociedade a apoiar a imprensa livre e exigir proteção para os jornalistas. A luta pela liberdade de imprensa é uma responsabilidade coletiva. Conclamo a sociedade a apoiar a imprensa livre, na verdade, você pode interpretar da seguinte forma: conclamo a todos para que destruam este policial inimigo. E teve um outro cara ainda mais importante, muito mais importante do que o Bessias, que já veio correndo em defesa da sua assessora de imprensa. E quem é esse cara? Olha ele aqui. Gilmarzão da Massa. O ataque sofrido por Natuza Neri, em razão do simples exercício diário do seu ofício, exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de persecução penal. Ou seja, persecução. Quem pratica persecução é quem persegue. Então, aqui o Gilmar, ele já está soprando o apito do cachorro para a imprensa perseguir o sujeito, cancelá-lo, revirar a sua vida, como já começaram a revirar, e também ele está soprando o apito de cachorro
para que o pessoal da Polícia Civil de São Paulo, mais especificamente o pessoal da Corregedoria, acabe com a vida do sujeito. Aí o Gilmar Mendes fala ali no segundo tweet: é de nossa manutenção na pauta civilizatória que estamos a tratar. As democracias dependem do jornalismo profissional. Sem ele não há liberdade de informação e, por conseguinte, liberdade de expressão. Quem vê o Gilmar falando assim, pensa até que ele tem muito apreço pela liberdade de imprensa, que ele tem muito apreço pela liberdade de expressão. Só que se você colocar sua cabecinha para funcionar e lembrar de coisas que ele falou anos atrás, mais especificamente em 2018, você vai ver que ele não é um cara assim tão maneiro com a imprensa. Olha o que ele falou em 2018. Uma jornalista foi perguntar para ele quem pagou a passagem dele para Portugal. Vocês sabem que ele vive indo para Portugal. Ela foi perguntar quem pagou, estava ali exercendo a sua profissão de jornalista normalmente, e ele foi e respondeu de forma muito polida, de forma muito educada. Ele falou para a jornalista, abre aspas, enfia essa pergunta na bunda, fecha aspas, Mendes, Gilmar, o autor desta pérola. Então agora vamos fazer alguns comentários sobre esse episódio e responder a pergunta que dá título a esse vídeo. Primeira coisa, a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo não poderia estar investigando este policial, porque ele não estava ali na qualidade de policial civil. Ele estava no seu horário de folga, fazendo compras no supermercado com a sua mulher. Segunda coisa, não teve ameaça nenhuma. Você dizer que você quer aniquilar um inimigo significa dizer que você quer reduzir ou até mesmo extinguir os poderes que este inimigo tem de lhe causar o mal. Aniquilar significa tornar inofensivo o seu inimigo. Interpretar que a palavra aniquilar, nesse contexto, tenha o sentido literal de matar alguém, significa dizer que quem interpretou dessa forma ou é estupidamente malicioso ou é simplesmente um analfabeto. Terceira observação. O Gilmar Mendes, a partir do momento em que ele se manifesta publicamente por um caso que será provavelmente judicializado, ele se coloca em situação de suspeição para um dia julgar esse caso, caso ele lhe caia em mãos. Ao dizer que esse caso merece pronta resposta do poder público, ele já está lançando ali uma diretriz do que ele quer que a Polícia Civil faça com esse agente público, com esse policial, o que é absolutamente incompatível com o cargo de ministro do STF. Quarta observação. Eventual atuação da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo contra esse agente público, motivada pelo desejo de agradar o ministro, de agradar alguma autoridade, implica a prática do artigo 319 do Código Penal, prevaricação ativa, que é aquele ato praticado no exercício das suas funções visando a um interesse seu particular, quer seja ficar bem com o ministro, quer seja obter uma promoção, obter algum tipo de reconhecimento. E isso também pode configurar o crime do artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade, que diz o seguinte: dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada, ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. E quinta e última observação. Percebam que a Natuza, ela recebeu prontamente esse auxílio de políticos, artistas e até mesmo de agentes públicos de altas autoridades como o Bessias e o Gilmar. O que significa dizer que ela realmente exerce um papel importante na militância de redação e na assessoria de imprensa desses órgãos e dessas altas autoridades. Conclusão, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que esse vai ser um caso parecido com o do aeroporto de Roma, em que nenhum crime foi praticado, mas vai ser considerado pelo sistema e pelo regime como sendo um altíssimo crime. Daqui a pouco vão dizer que a Natuza é praticamente um
agente do Estado Democrático de Direito, que o cara praticou um crime contra o Estado Democrático de Direito. Só faltam dizer isso. O fato é que um ato desse praticado contra um amigo do regime, que no caso é a Natuza, vai fazer com que esse agente policial seja tratado como inimigo. Então, contra ele será aplicado o direito penal do inimigo, que é aquele direito penal especial, mais rigoroso, ilegal, aplicado apenas contra os inimigos do regime, tal como aconteceu com o pessoal do 8 de janeiro. Então, é um direito penal muito mais rigoroso aplicado contra quem é considerado um inimigo. Inimigo esse que deve ser eliminado aos olhos do regime.